chegou o momento de reunir todas as descobertas científicas sobre o cometa interestelar 3I Atlas. Este é o terceiro objeto interestelar confirmado a visitar nosso sistema solar, e as descobertas que fizemos até agora são absolutamente fascinantes. Desde sua descoberta em 1º de julho de 2025, uma armada de telescópios espaciais e terrestres tem observado este visitante cósmico. Telescópio espacial James Webb, telescópio espacial Hubble, observatórios ao redor do mundo, sondas em Marte e até satélites meteorológicos têm coletado dados sobre este objeto misterioso, e o que descobrimos é surpreendente. A composição química, o tamanho, a trajetória, o comportamento, tudo sobre o 3I Atlas tem revelado características únicas que nunca vimos antes em nenhum outro cometa ou asteroide. Vamos revisar cada descoberta, baseado nos dados científicos reais, publicados em revistas revisadas por pares e anunciados pelas principais agências espaciais do mundo. Este é o resumo completo e definitivo de tudo o que sabemos sobre o 3I Atlas até o momento. No dia 1º de julho de 2025, um telescópio do sistema Atlas, no Chile, detectou algo incomum. O Atlas, que significa Sistema de Alerta de Última Hora para Impacto de Asteroides Terrestres, é uma rede de 4 telescópios espalhados pelo mundo, 2 no Havaí, 1 no Chile e 1 na África do Sul. Estes telescópios varrem automaticamente todo o céu várias vezes por noite, procurando por objetos em movimento. E naquela noite, eles encontraram algo extraordinário. Inicialmente catalogado como A11PL3i, o objeto estava a aproximadamente 670 milhões de quilômetros do Sol, dentro da órbita de Júpiter, mas havia algo diferente sobre sua trajetória. Quando os astrônomos calcularam sua órbita, perceberam que o objeto estava se movendo rápido demais para estar gravitacionalmente ligado ao Sol. A velocidade inicial detectada foi de aproximadamente 221 mil km por hora, ou 61 km por segundo. Esta é a maior velocidade já registrada para um visitante do Sistema Solar. E essa velocidade extrema significava apenas uma coisa: este objeto veio de fora do nosso sistema solar. Observações feitas antes da descoberta oficial foram encontradas em arquivos de telescópios, incluindo 3 diferentes telescópios ATLAS e o Zwicky Transient Facility no Observatório Palomar, na Califórnia. Estas observações pré-descoberta remontam a 14 de junho de 2025, mais de 2 semanas antes da detecção oficial. O objeto foi oficialmente designado 3I Atlas. O 3 indica que é o terceiro objeto interestelar confirmado. O I significa interestelar, e Atlas é o nome do sistema de telescópios que o descobriu. Uma das maiores questões sobre o 3I Atlas é: qual é o tamanho real do seu núcleo? E, surpreendentemente, mesmo com todos os telescópios mais avançados do mundo observando este objeto, ainda não temos uma resposta definitiva. O telescópio espacial Hubble capturou imagens de alta resolução do 3I Atlas em 21 de julho de 2025, quando o cometa estava a 445 milhões de quilômetros da Terra. Estas imagens revelaram que o núcleo do cometa está envolto em uma nuvem de poeira brilhante chamada coma. Baseado nas imagens do Hubble, os cientistas estimam que o diâmetro do núcleo está entre 320 metros e 5,6 quilômetros. Essa é uma margem de incerteza enorme. A diferença entre 320 metros e 5,6 quilômetros é gigantesca. O problema é que a coma ao redor do núcleo está refletindo muita luz, tornando impossível ver o núcleo sólido diretamente, mesmo com o Hubble. A maior parte da luz que vemos vem da nuvem de poeira, não do núcleo em si. Observações do Observatório Espacial SPAREX da NASA, feitas entre 8 e 12 de agosto de 2025, detectaram brilho em comprimento de onda de 1 micrômetro que poderia sugerir um núcleo com até 46 quilômetros de diâmetro, assumindo uma refletividade típica de 4%. Mas aqui está o problema: se 99% desse brilho vier de fragmentos de gelo ao redor do cometa e não do núcleo em si, então o núcleo seria 10 vezes menor, cerca de 5 km de diâmetro.
Avi Loeb, astrofísico de Harvard, levantou uma questão importante. Se o 3I Atlas realmente tem um núcleo de 46 km, ele seria milhares de vezes mais massivo que o cometa interestelar anterior, 2O Borisov. Isso seria estatisticamente muito improvável. O reservatório de material rochoso no espaço interestelar só poderia entregar um objeto tão grande uma vez a cada vários milhares de anos. Mas detectamos apenas 3 objetos interestelares até agora em poucos anos de observações intensivas. Então, qual é o tamanho real? A resposta mais provável, baseada nas evidências atuais e nos modelos de perda de poeira, é que o núcleo tem provavelmente menos de 1 km de diâmetro, similar ao tamanho estimado de 2I Borisov, que tinha cerca de 500 metros. Mas ainda precisamos de observações mais próximas para confirmar, e essas observações estão chegando. Aqui está onde as descobertas se tornam verdadeiramente fascinantes. O telescópio espacial James Webb observou o 3I Atlas em 6 de agosto de 2025, usando seu instrumento de espectroscopia de infravermelho próximo, o NIRSPEC, e o que o Webb descobriu foi completamente inesperado. A coma do 3I Atlas é dominada por dióxido de carbono, CO2. A proporção entre CO2 e água H2O é de 7,6 para 1. Isso significa que para cada molécula de água há quase 8 moléculas de dióxido de carbono. Esta é uma das maiores proporções de CO2 para H2O já observadas em qualquer cometa. É 4,5 desvios padrão acima da tendência normal observada em cometas de longo período e cometas da família de Júpiter quando ajustado pela distância do Sol. Para colocar isso em perspectiva, a maioria dos cometas tem muito mais água do que dióxido de carbono. O 3I Atlas é o oposto, é um cometa onde o CO2 é o componente dominante, não a água. Além do CO2 e H2O, o Webb também detectou monóxido de carbono CO, gelo de água na forma sólida, poeira e uma detecção tentativa de sulfeto de carbonila, OCS. As observações do SPEREX confirmaram, independentemente estas descobertas, eles detectaram uma nuvem brilhante de CO2 estendendo-se por pelo menos 348 mil quilômetros ao redor do cometa. Nenhuma nuvem de água ou monóxido de carbono foi detectada nas imagens do SPEREX, apenas o CO2 era visível. Isso levanta uma questão fascinante: por que o 3I Atlas tem tanto CO2 em relação à água? Existem algumas possibilidades. Talvez o cometa tenha se formado além da linha de gelo do CO2 em seu sistema estelar original, onde as temperaturas eram frias o suficiente para que o dióxido de carbono congelasse mais facilmente que a água. Outra possibilidade é que o núcleo do cometa tenha sido exposto a níveis extremamente altos de radiação ultravioleta durante sua longa jornada pelo espaço interestelar. Essa radiação poderia ter alterado a composição química da superfície. Uma terceira explicação é que o núcleo tem uma crosta ou manto isolante incomumente espesso que impede o calor de penetrar profundamente. Nesse caso, o CO2, que é mais volátil e sublima em temperaturas mais baixas que a água, estaria sendo liberado preferencialmente, enquanto a maior parte do gelo de água permanece presa no interior. À medida que o cometa se aproxima mais do Sol, espera-se que mais água comece a sublimar, e veremos se essa proporção muda. Em 21 de agosto de 2025, observações espectroscópicas feitas pelo Very Large Telescope no Chile detectaram algo completamente inesperado: níquel gasoso na coma do 3I Atlas. Mas aqui está o verdadeiramente surpreendente: eles detectaram níquel, mas não detectaram ferro. Isso é extremamente incomum. Na natureza, níquel e ferro quase sempre aparecem juntos. Asteroides metálicos contêm ambos. Meteoritos de ferro-níquel contêm ambos. A crosta terrestre contém ambos. Mas no 3I Atlas, vemos níquel brilhante sem a presença correspondente de ferro. Esta descoberta foi feita a uma distância extraordinária do Sol, onde as temperaturas permanecem muito frias para que metais normalmente vaporizem. O níquel tem um ponto de ebulição muito alto, cerca de 2.913 graus Celsius. Como ele está vaporizando tão longe do Sol, a equipe de cientistas propõe uma explicação fascinante. O níquel pode estar ligado a moléculas especiais que se quebram facilmente quando expostas à luz solar. Especificamente, moléculas onde o níquel está ligado a monóxido de carbono ou outros compostos orgânicos.
Uma dessas moléculas é o tetracarbonila de níquel, uma molécula altamente volátil que se decompõe facilmente quando exposta à radiação ultravioleta, liberando átomos de níquel e monóxido de carbono. Aqui está o ponto crucial. Tetracarbonila de níquel é usado em processos industriais terrestres para produzir ligas de níquel puro. É parte de um processo chamado processo MOND, usado na fabricação industrial de níquel. Então estamos vendo um processo químico no 3i Atlas que, na Terra, está associado à produção industrial. Isso não significa necessariamente que seja artificial, mas significa que estamos observando química que nunca vimos antes em um objeto natural no espaço. Esta é uma das razões pelas quais cientistas como a Viloeb estimam que há cerca de 40% de chance de o 3i Atlas ser tecnologia extraterrestre. A presença de níquel sem ferro, através de um processo químico similar à produção industrial, é uma anomalia significativa. Apesar de todas as anomalias químicas, o 3i Atlas está se comportando em muitos aspectos como um cometa típico. Imagens do Gran Telescópio Canarias, em 2 de julho de 2025, mostraram que a coma do 3i Atlas tinha formato ligeiramente elíptico, estendendo-se por até 26.400 por 24.700 km de diâmetro. Isso é aproximadamente 2 vezes o diâmetro da Terra. À medida que o cometa se aproximava do Sol, a coma crescia. Observações pré-descoberta do Observatório Vera C. Rubin mostraram que o diâmetro da coma havia crescido de 13.040 km em 21 de junho de 2025 para 18.760 km em 2 de julho de 2025. O telescópio espacial Hubble revelou uma característica interessante em suas imagens: uma pluma de poeira ejetada do lado do cometa aquecido pelo Sol e o início de uma cauda de poeira se afastando do núcleo. Mas havia algo em comum. O Hubble mostrou emissão difusa à frente do movimento do cometa em direção ao Sol, em vez de apenas uma cauda seguindo atrás, como seria esperado de um cometa típico. Observações subsequentes pelo telescópio do Observatório Teide nas Ilhas Canárias em agosto de 2025 capturaram imagens mostrando um enorme jato de material saindo do 3i Atlas em direção ao Sol. Este jato poderia se estender por aproximadamente 10.000 quilômetros da superfície do cometa. Este jato é provavelmente composto principalmente de partículas de poeira e dióxido de carbono, consistente com a composição rica em CO2 detectada pelo James Webb. A taxa de perda de poeira observada no 3i Atlas é consistente com cometas que são detectados pela primeira vez a cerca de 480 milhões de quilômetros do Sol. Este comportamento é muito similar à assinatura de cometas originários do nosso próprio sistema solar que se aproximam do Sol. Então, em termos de atividade cometária básica, desenvolvimento de coma e formação de cauda, o 3i Atlas está se comportando como um cometa normal, apesar de sua química incomum. Durante muito tempo após a descoberta, havia uma ausência notável de detecções claras de água no 3i Atlas. Isso era incomum e alimentava especulações sobre a natureza do objeto. Mas em 30 de julho e 1º de agosto de 2025, o Observatório Swift da NASA, usando observações ultravioleta, detectou hidroxila OH e sugeriu a presença de vapor de água na coma do 3i Atlas. A hidroxila é um indicador químico de água. Quando moléculas de água são quebradas pela radiação solar, elas produzem radicais hidroxila. A detecção de OH é essencialmente a impressão digital química da água. Esta descoberta foi divulgada recentemente e representa um grande avanço. Os cientistas descreveram a água escapando do 3i Atlas como uma mangueira de incêndio funcionando a todo vapor. Gelo de água na coma foi detectado pela primeira vez em 20 de julho de 2025, baseado em observações espectroscópicas no infravermelho próximo feitas pelo telescópio Gemini South e pelo NASA Infrared Telescope Facility em 5 e 14 de julho de 2025. O Observatório SpareX, em meados de agosto de 2025, também relatou a detecção de gelo de água e emissão brilhante de gás de dióxido de carbono. Então a água está definitivamente presente no 3i Atlas. Ela só está presente em proporções muito menores do que o CO2, o que é a verdadeira anomalia. À medida que o cometa se aproximou mais do Sol, passando pelo periélio em 29 de outubro de 2025, espera-se que a atividade de água aumente significativamente.
água requer mais calor para sublimar do que CO2, então devemos ver mais vapor de água nas próximas semanas. Em 22 de agosto de 2025, astrônomos do Observatório Lowell relataram a primeira detecção tentativa de emissão de cianeto CN no 3I Atlas. Cianeto pode parecer sinistro, mas é na verdade uma molécula comum em cometas. Sua presença não é incomum e ajuda os cientistas a entender os processos químicos acontecendo na coma. Em 7 de setembro de 2025, o James Clerk Maxwell Telescope observou o 3I Atlas a uma distância de 2,33 unidades astronômicas do Sol e mediu uma taxa de produção de cianeto de hidrogênio de cerca de 1,5 vezes 10 elevado a 25 moléculas por segundo. Essas detecções de moléculas contendo carbono e nitrogênio são importantes porque nos dizem sobre a composição química original do material do qual o cometa se formou bilhões de anos atrás em seu sistema estelar distante. Uma descoberta fascinante das observações do James Webb foi a proporção entre dois tipos de átomos de carbono, carbono 12 e carbono 13. O Webb descobriu que a proporção de C12 para C13 no 3I Atlas é amplamente similar à encontrada na Terra e no nosso sistema solar. Isso é significativo porque sugere que o material do 3I Atlas foi criado em um ambiente com espécies de carbono similares às do nosso sistema solar. Em outras palavras, os processos químicos que formaram o 3I Atlasi foram provavelmente similares aos processos que formaram cometas no nosso próprio sistema solar. Esta similaridade isotópica sugere que, apesar de vir de outro sistema estelar, o 3I Atlasi se formou em condições não muito diferentes das que existiam no disco protoplanetário ao redor do nosso jovem Sol há 4,6 bilhões de anos. Observações espectroscópicas e de imagem indicam que a coma do 3I Atlas tem uma cor avermelhada. Esta cor vermelha é similar às cores de asteroides tipo D, cometas do sistema solar, e o cometa interestelar 2I Borisov. A coloração avermelhada é provavelmente causada por compostos orgânicos irradiados chamados tolinas na coma do cometa. Tolinas são moléculas orgânicas complexas que se formam quando compostos mais simples são expostos à radiação no espaço. A presença de tolinas sugere que o 3I Atlas esteve exposto à radiação cósmica por um período muito longo, possivelmente bilhões de anos, durante sua jornada pelo espaço interestelar. O espectro do 3I Atlas mostra avermelhamento substancial. Na ausência de poeira submicrometria, esse avermelhamento deve se originar da superfície sólida do 3I Atlas. Isso é consistente com o avermelhamento similar observado nas superfícies de objetos do cinturão de Kuiper, como a Rokov, que são similarmente expostos a raios cósmicos interestelares. Observações do SPEREX revelaram que o 3I Atlas está perdendo dióxido de carbono a uma taxa de aproximadamente 70 kg por segundo quando estava a 3,2 unidades astronômicas do Sol. Para colocar isso em perspectiva, essa taxa de perda de massa equivale à ablação de uma camada de aproximadamente 1 milímetro de espessura da superfície de um objeto ao longo de um período de 10 anos. Em outras palavras, uma camada externa relativamente fina é suficiente para manter a nuvem observada de gás, CO2 e poeira ao redor do 3I Atlas. O que está sob essa camada externa permanece desconhecido. A taxa de perda de poeira observada é consistente com um pequeno núcleo cometário, não com um objeto massivo de dezenas de quilômetros de diâmetro. Uma das descobertas mais interessantes sobre o 3I Atlas é quão cedo ele começou a mostrar atividade cometária. Observações do Transiting Exoplanet Survey Satellite Test da NASA mostraram que o 3I Atlas já exibia atividade cometária em 7 de maio de 2025, 2 meses antes de sua descoberta, quando estava a aproximadamente 6,4 unidades astronômicas do Sol. Isso é notável porque está muito longe do Sol para que a água sublime significativamente. A atividade precoce indica que o cometa estava liberando gelos mais voláteis, como CO2 e CO, que sublimam em temperaturas muito mais baixas que a água. Dados do Zwicky Transient Facility identificaram o 3I Atlas já em 15 de maio de 2025, a uma distância de 6,1 unidades astronômicas do Sol.
Os dados do ZTF mostram um brilho constante do 3I Atlas entre 15 de maio e o início de junho, seguido por um brilho uniforme constante a partir de junho. Este padrão sugere que inicialmente víamos principalmente o núcleo nu, e então a atividade cometária começou a aumentar significativamente à medida que o objeto se aproximava do Sol. A trajetória do 3I Atlas através do nosso sistema solar é uma das suas características mais intrigantes. O cometa está viajando a aproximadamente 221 mil km por hora, ou 61 km por segundo. Esta velocidade aumentará à medida que o cometa se aproxima do Sol devido à atração gravitacional. A trajetória do 3I Atlas é hiperbólica, o que significa que não está em uma órbita fechada ao redor do Sol, está simplesmente passando pelo nosso sistema solar e continuará a sua jornada para o espaço interestelar, para nunca mais ser visto. Aqui está algo fascinante: o 3I Atlas está se movendo ao longo da eclíptica, que é o plano onde todos os planetas do nosso sistema solar orbitam. Sua órbita está inclinada apenas 5 graus em relação à eclíptica. Para um objeto vindo aleatoriamente do espaço interestelar, seria muito mais provável que viesse de qualquer ângulo aleatório. A probabilidade de um objeto interestelar aleatório estar tão perfeitamente alinhado com o plano dos planetas é de cerca de 1 em 500. Esta é uma das razões pelas quais alguns cientistas consideram a possibilidade de que a trajetória não seja aleatória, mas projetada. Quando traçamos a órbita do 3I Atlas para trás no tempo, o cometa claramente se origina de fora do nosso sistema solar. Ele estava se aproximando da direção geral da constelação de Sagitário, que é onde a região central da nossa galáxia, a Via Láctea, está localizada. Uma descoberta surpreendente sobre o 3I Atlas é sua possível idade extrema. Astrônomos examinaram a trajetória íngreme do 3I Atlas através do sistema solar e descobriram que ela indica que o cometa provavelmente vem do disco espesso da Via Láctea. O disco espesso é uma região da nossa galáxia muito mais antiga que o disco fino onde o Sol nasceu. Estrelas no disco espesso podem ter 10 a 13 bilhões de anos, muito mais velhas que o nosso sistema solar de 4,6 bilhões de anos. Se o 3I Atlas realmente se formou em um sistema estelar no disco espesso, ele poderia ter cerca de 7 bilhões de anos ou mais. Isso o tornaria o cometa mais antigo já observado, aproximadamente 3 bilhões de anos mais velho que o nosso sistema solar. A velocidade extrema do 3I Atlas também é evidência de sua longa jornada. Ao longo de bilhões de anos, o cometa passou por inúmeras estrelas e nebulosas, cada encontro gravitacional adicionando momento e aumentando sua velocidade através do efeito de estilingue gravitacional, né? O 3I Atlas atingiu seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro de 2025, às 11h47 hora universal. Neste momento, o cometa estava a 1,36 unidades astronômicas do Sol, aproximadamente 203 milhões de quilômetros. Isso é um pouco além da órbita média de Marte, que está a cerca de 1,52 UA do Sol. Durante o periélio, o cometa estava exatamente no lado oposto do Sol em relação à Terra, tornando impossível observá-lo da Terra. O brilho intenso do Sol obscurece o cometa da nossa perspectiva. No entanto, instrumentos espaciais conseguiram observá-lo. O coronógrafo CCORI-1, a bordo do satélite GOES-19 da NOAA, conseguiu detectar o cometa de magnitude 11 em suas imagens recentes. Os coronógrafos LASCO C2 e C3 do Observatório Solar e Heliosférico SOHO também conseguiram rastrear o 3I Atlas durante esta semana crítica, enquanto ele se aproximava do periélio. O polarímetro para unificar a coroa e heliosfera Punch também seguiu o 3I Atlas. Detectar este cometa fraco de magnitude 11 próximo ao brilho do Sol é extremamente desafiador e requer empilhamento e processamento intensivo de imagens. Em 3 de outubro de 2025, o 3I Atlas passou a aproximadamente 29 milhões de quilômetros de Marte. Esta foi uma oportunidade única para observações próximas, usando espaçonaves em órbita de Marte. A câmera HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, com sua abertura de 0,5 metros, foi capaz de imagiá-lo com uma resolução de 30 km por pixel. Orbitadores da ESA ao redor de Marte, incluindo Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, também estiveram em posição para observar o cometa.
Estas observações de Marte forneceram dados valiosos sobre o cometa quando ele estava relativamente próximo e ativo, mas antes de ficar obscurecido pelo brilho do Sol durante o periélio. Após o periélio, o 3I Atlas reaparecerá do outro lado do Sol em meados de novembro de 2025, permitindo observações renovadas da Terra. Em 19 de novembro de 2025, o cometa fará sua aproximação máxima com a Terra, passando a aproximadamente 1,8 unidades astronômicas de distância, cerca de 270 milhões de quilômetros. Esta é uma distância muito segura e não representa nenhuma ameaça de impacto. Pouco depois, em 3 de novembro de 2025, o cometa passará a 0,65 unidades astronômicas de Vênus, cerca de 97 milhões de quilômetros. A espaçonave JUICE da Agência Espacial Europeia, que está a caminho de Júpiter, tentará observar o 3I Atlas usando suas câmeras, espectrômetros e sensor de partículas. Em dezembro de 2025, o telescópio espacial James Webb está programado para fazer suas próximas observações do 3I Atlas após o periélio do cometa. Estas observações serão cruciais para ver como o cometa mudou após sua passagem mais próxima pelo Sol. Em novembro de 2025, o Hubble realizará espectroscopia ultravioleta do 3I Atlas para determinar a composição de suas emissões de gás e a razão enxofre e oxigênio. O telescópio monitorará o cometa em sua saída do sistema solar. Em 16 de março de 2026, o 3I Atlas passará a 0,36 unidades astronômicas de Júpiter, cerca de 54 milhões de quilômetros. Após essa passagem, não se espera que faça mais visitas planetárias e seguirá seu caminho para fora do sistema solar, continuando sua jornada pelo espaço interestelar. O 3I Atlas ativou uma campanha de monitoramento astronômico sem precedentes. Uma campanha de astrometria foi organizada pela União Astronômica Internacional em parceria com a ONU e NASA. Observatórios ao redor do mundo foram solicitados a monitorar o cometa e relatar suas posições precisas. Esta campanha faz parte da Rede Internacional de Alerta para Asteroides, geralmente usada para monitorar objetos que representam um risco potencial ou que simplesmente precisam de observação intensiva. Múltiplos ativos da NASA foram programados para coletar observações do 3I Atlas, incluindo Hubble, Webb, TESS, Swift, SpareX, o rover Perseverance em Marte, Mars Reconnaissance Orbiter, rover Curiosity, Europa Clipper, Lucy, Psyche, Parker Solar Probe, Punch e SOHO e JUICE da ESA NASA. Esta é uma mobilização extraordinária de recursos para estudar um único objeto, refletindo tanto a raridade de visitantes interestelares quanto a importância científica de estudá-los. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado a visitar nosso sistema solar. O primeiro foi Oumuamua, descoberto em 2017. Oumuamua foi visto apenas em sua saída do sistema solar, e sua forma aparentemente alongada e comportamento incomum causaram um intenso debate científico, com alguns até especulando que poderia ser um artefato alienígena. O segundo foi 2I Borisov, descoberto em 2019. Borisov claramente se comportou como um cometa típico e forneceu aos cientistas a primeira oportunidade de estudar um cometa interestelar em detalhe. O 3I Atlas é o terceiro e é único por ser descoberto enquanto ainda estava longe do Sol, a 4,5 unidades astronômicas, dando aos astrônomos muito mais tempo para planejar e executar observações. Todos os três objetos interestelares estudados até agora parecem ser semelhantes a cometas, o que apoia teorias sobre formação planetária e ejeção de corpos gelados de sistemas estelares, com sistemas de vigilância como o Observatório Vera-C. Rubin agora entrando em operação em 2025 e varrendo o céu até magnitudes cada vez mais fracas. Espera-se que comecemos a ver muito mais objetos interestelares menores e mais fracos passando pelo nosso sistema solar em breve. Cientistas estimam que pode haver sempre um objeto interestelar dentro do sistema solar em qualquer momento dado. A maioria é simplesmente pequena demais ou fraca demais para detectarmos com a tecnologia atual. Não podemos fazer uma revisão completa das descobertas do 3I Atlas sem abordar a controvérsia que o rodeia. A grande maioria dos cientistas acredita que o 3I Atlas é um objeto natural, um cometa que se formou em outro sistema estelar e foi ejetado para o espaço interestelar.
Suas características cometárias básicas, como a coma, a cauda e a liberação de gases voláteis, são consistentes com cometas conhecidos. No entanto, uma fração significativa de cientistas respeitados, liderados pelo astrofísico Avi Loeb de Harvard, argumenta que há características suficientemente anômalas para considerar seriamente a possibilidade de que seja um artefato artificial. Os argumentos para considerar a possibilidade de origem artificial incluem: primeiro, a detecção de níquel sem ferro correspondente. Esta proporção química é extremamente rara na natureza, mas comum em processos industriais. Segundo, a trajetória ao longo da eclíptica. A probabilidade estatística de um objeto interestelar aleatório estar tão perfeitamente alinhado com o plano dos planetas é muito baixa. Terceiro, a composição dominada por CO2. Embora não seja impossível naturalmente, é extremamente incomum e sugere condições de formação muito específicas. Quarto, a atividade precoce tão longe do Sol. Embora explicável por gelos voláteis, também é consistente com desgaseificação controlada. Avi Loeb estima uma probabilidade de 40% de que o 3I Atlas seja tecnologia extraterrestre, baseado nessas anomalias combinadas. É importante notar que 40% não significa que provavelmente é alienígena. Significa que há evidências suficientes para que a possibilidade não possa ser descartada sem investigação adicional. A resposta da comunidade científica ao 3I Atlas tem sido mista e, em alguns casos, controversa. Muitos cientistas ficaram frustrados com o que veem como sensacionalismo em torno do objeto. Eles argumentam que as características do 3I Atlas, embora incomuns, podem todas ser explicadas dentro da física conhecida de cometas e não requerem invocar tecnologia alienígena. Por outro lado, cientistas como Avi Loeb argumentam que a ciência deve seguir as evidências, não as expectativas. Se um objeto apresenta características anômalas, essas anomalias devem ser investigadas cientificamente, não descartadas por desconforto com as implicações. O físico Michio Kaku declarou publicamente que a comunidade astronômica está dividida sobre o 3I Atlas. Alguns dizem que é apenas uma rocha de outro sistema estelar. Outros dizem que pode ser um visitante inteligente e que precisamos observá-lo cuidadosamente durante o periélio para ver se faz alguma manobra. Esta divisão na comunidade científica não é entre cientistas sérios e teóricos da conspiração, é uma divisão legítima entre profissionais respeitados que interpretam as mesmas evidências de maneiras diferentes. O que é claro é que o 3I Atlas merece estudo sério e observação contínua, independentemente de ser natural ou artificial. Ele representa uma oportunidade científica única de estudar material de outro sistema estelar. Comparar o 3I Atlas com o cometa interestelar anterior, 2I Borisov, é instrutivo. Borisov foi descoberto em 30 de agosto de 2019 pelo astrônomo amador Gennady Borisov na Crimeia. Como o 3I Atlas, Borisov estava em uma trajetória hiperbólica, confirmando sua origem interestelar. Borisov se comportou de maneira muito consistente com cometas do sistema solar. Tinha uma coma bem desenvolvida e uma cauda de poeira. Espectroscopia revelou água, cianeto e monóxido de carbono, todas moléculas comuns em cometas. O núcleo de Borisov foi estimado em cerca de 500 metros de diâmetro, similar a pequenos cometas do nosso sistema solar. Sua composição era rica em água, ao contrário do 3I Atlas. Borisov não apresentou nenhuma das anomalias químicas ou de trajetória que tornam o 3I Atlas controverso. Foi amplamente aceito como um cometa natural desde o início. A diferença na recepção científica entre Borisov e 3I Atlas ilustra que não é simplesmente preconceito contra objetos interestelares, é especificamente as características anômalas do 3I Atlas que geraram controvérsia. Se o 3I Atlas se comportasse exatamente como Borisov, provavelmente não haveria debate. São as diferenças, as anomalias, que exigem explicação. Independentemente da resolução final da controvérsia sobre sua natureza, o 3I Atlas já deixou um legado científico importante. Primeiro, ele demonstrou a capacidade da comunidade astronômica de detectar, rastrear e estudar objetos interestelares de forma abrangente. A coordenação entre observatórios terrestres e espaciais foi exemplar.
Segundo, ele expandiu nosso conhecimento sobre a diversidade de objetos que existem no espaço interestelar. Agora sabemos que nem todos os cometas interestelares são ricos em água como Borisov. Alguns podem ser dominados por CO2. Terceiro, ele revelou processos químicos que nunca havíamos observado antes em cometas, como a liberação de níquel sem ferro. Isso nos força a reconsiderar nossos modelos de química cometária. Quarto, ele gerou discussões importantes sobre como a ciência deve abordar fenômenos anômalos. O debate sobre se devemos considerar hipóteses extraordinárias para explicações extraordinárias é saudável para o avanço científico. Quinto, ele inspirou uma nova geração de sistemas de detecção e programas de monitoramento. O sucesso em estudar o 3I Atlas informará como abordamos futuros visitantes interestelares. A descoberta e estudo do 3I Atlas também destacam a importância da vigilância contínua do céu. O sistema Atlas, que descobriu o cometa, foi originalmente projetado para detectar asteroides potencialmente perigosos que poderiam ameaçar a Terra. Sua capacidade de detectar objetos interestelares é um benefício adicional valioso. Com o Observatório Vera C. Rubin agora operacional desde 2025 e sistemas como o Next Generation Deep Sky Survey planejados, nossa capacidade de detectar objetos fracos e distantes está aumentando dramaticamente. Espera-se que, na próxima década, vejamos dezenas ou até centenas de objetos interestelares adicionais. Alguns podem ser ainda mais estranhos que o 3I Atlas. Cada novo objeto interestelar nos dá uma janela para outros sistemas estelares, permitindo-nos estudar a composição e características de mundos que nunca poderemos visitar fisicamente, pelo menos não em um futuro próximo. As próximas semanas e meses serão absolutamente cruciais para nossa compreensão do 3I Atlas. Agora que o cometa passou pelo periélio e está reaparecendo do outro lado do Sol, observações renovadas da Terra revelarão como o cometa mudou durante sua passagem mais próxima. Se houver qualquer mudança significativa na trajetória, velocidade ou comportamento, isso será detectado pelos múltiplos observatórios rastreando o objeto. As observações do James Webb em dezembro fornecerão dados químicos adicionais sobre como a composição da coma mudou após o aquecimento máximo no periélio. As observações do Hubble em novembro adicionarão mais detalhes sobre as emissões de gás e a estrutura da coma. E conforme o cometa continua sua jornada para fora do sistema solar, teremos uma última oportunidade de estudá-lo antes que fique fraco demais para detectar e desapareça no espaço interestelar para sempre. Um aspecto importante desta história é a necessidade de divulgação científica responsável. Há muita desinformação circulando sobre o 3I Atlas. Alguns sites sensacionalistas afirmam falsamente que o cometa vai colidir com a Terra ou que a NASA está escondendo evidências de alienígenas. Nada disso é verdade. A trajetória do cometa está bem estabelecida e não representa nenhuma ameaça. E embora haja debate científico legítimo sobre características anômalas, não há nenhuma conspiração ou encobrimento. Por outro lado, alguns divulgadores científicos vão para o outro extremo, descartando qualquer discussão sobre as anomalias como pseudociência e ridicularizando cientistas respeitados como Avi Loeb por considerar hipóteses não convencionais. A abordagem responsável está no meio. Devemos reportar os fatos científicos com precisão, reconhecer as incertezas e debates genuínos na comunidade e manter a mente aberta para múltiplas explicações enquanto as evidências são coletadas. O público merece informações precisas baseadas em ciência real, não sensacionalismo nem descarte prematuro de possibilidades legítimas. Vamos resumir todas as descobertas principais sobre o 3I Atlas até este momento. Descoberta: detectado em 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas no Chile, com observações pré-descoberta datando de 14 de junho de 2025. Origem: terceiro objeto interestelar confirmado, vindo de fora do nosso sistema solar, possivelmente do disco espesso da Via Láctea, com uma idade estimada de 7 bilhões de anos ou mais. Tamanho: núcleo estimado entre 320 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro, mais provavelmente menos de 1 quilômetro baseado nas taxas de perda de massa.
Velocidade, aproximadamente 221 mil km por hora, ou 61 km por segundo, a velocidade mais alta já registrada para um visitante do sistema solar. Composição química, dominado por dióxido de carbono CO2, com proporção de CO2 para H2O de 7,6 para 1, uma das maiores já observadas em qualquer cometa. Também detectados monóxido de carbono, gelo de água, vapor de água, hidroxila, cianeto e níquel gasoso sem ferro correspondente. Atividade, mostrando atividade cometária desde pelo menos 7 de maio de 2025 a 6,4 UA do Sol, muito cedo para um cometa típico. Trajetória, órbita hiperbólica inclinada a apenas 5 graus em relação à eclíptica, alinhamento estatisticamente improvável para um objeto interestelar aleatório. Coma e cauda, Coma cresceu de 13 mil quilômetros em junho para mais de 26 mil quilômetros em julho. Jato de material detectado estendendo-se por 10 mil quilômetros. Cauda de poeira observada pelo Hubble. Periélio, passou pelo ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro de 2025, a 1,36 UA, ou 203 milhões de quilômetros. Aproximação com a Terra, máxima aproximação em 19 de novembro de 2025, a 1,8 UA, ou 270 milhões de quilômetros sem risco de impacto. Observações futuras. Webb observará em dezembro, Hubble em novembro, passagem próxima de Júpiter em março de 2026. Depois continuará para o espaço interestelar. Controvérsia. Debate científico legítimo sobre se é um objeto natural com características incomuns ou possível tecnologia extraterrestre, com estimativas de até 40% de probabilidade de origem artificial baseado nas anomalias combinadas. Em décadas e séculos futuros, como o 3I Atlas será lembrado? Se for confirmado como um objeto natural, ainda será historicamente significativo. Será lembrado como o cometa interestelar que nos ensinou sobre a diversidade de composições químicas em outros sistemas estelares e que desafiou nossos modelos de formação e evolução de cometas. Se for eventualmente confirmado como tecnologia extraterrestre, será obviamente um dos momentos mais importantes da história humana. Será a primeira confirmação de inteligência extraterrestre e mudará fundamentalmente nossa compreensão de nosso lugar no universo. Mas independentemente do resultado final, o 3I Atlas já é significativo por ter gerado debates científicos importantes sobre metodologia, sobre como avaliar evidências anômalas e sobre a necessidade de manter a mente aberta enquanto mantemos padrões rigorosos de evidência. A ciência avança não apenas através de descobertas, mas também através de debates e refinamento de métodos. O 3I Atlas está impulsionando ambos. O estudo do 3I Atlas está abrindo caminho para uma nova era de astronomia de objetos interestelares. Com sistemas de detecção cada vez mais sensíveis, em breve estaremos detectando objetos interestelares regularmente. Dentro de uma década, podemos ter catálogos de centenas ou milhares deles. Cada novo objeto interestelar é como receber uma amostra grátis de outro sistema estelar. Sem precisar viajar anos-luz, podemos estudar material de mundos alienígenas que vêm até nós. Alguns desses objetos podem ser ainda mais estranhos que o 3I Atlas. Podem ter composições completamente inesperadas, comportamentos bizarros ou características que desafiam nossas teorias atuais. E se mesmo um único objeto se mostrar genuinamente artificial, isso responderá uma das perguntas mais profundas que a humanidade já fez. Estamos sozinhos no universo? O 3I Atlas representa uma convergência fascinante de astronomia de ponta, debate científico e talvez, apenas talvez, nosso primeiro contato indireto com uma civilização extraterrestre. As descobertas que fizemos até agora são extraordinárias. Um objeto com composição dominada por CO2 nunca vista antes, níquel sem ferro em proporções que sugerem processos industriais, uma trajetória estatisticamente improvável ao longo da eclíptica, atividade precoce longe do Sol, uma possível idade de 7 bilhões de anos, tornando o mais antigo objeto já estudado. Cada uma dessas descobertas individualmente seria interessante. Juntas, elas criam um quadro de algo verdadeiramente único. Não sabemos ainda com certeza o que é o 3I Atlas. Pode ser um cometa natural com características excepcionalmente incomuns. Pode ser algo que a natureza criou através de processos que ainda não entendemos completamente.
Ou pode ser o primeiro artefato extraterrestre confirmado que a humanidade já estudou. O que sabemos é que as próximas semanas e meses fornecerão dados cruciais. As observações pós-periélio revelarão se houve mudanças na trajetória ou comportamento. As observações do Webb e Hubble fornecerão mais detalhes químicos. E conforme o cometa se afasta, teremos nossa última chance de estudar este visitante antes que ele desapareça no espaço profundo. A ciência funciona melhor quando mantemos a mente aberta, mas exigimos evidências rigorosas, quando seguimos os dados para onde quer que eles levem, não para onde queremos que eles vão. E quando reconhecemos que o universo é mais estranho e mais maravilhoso do que podemos imaginar, o 3i Atlas está nos ensinando humildade, está nos lembrando que mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda há mistérios profundos esperando para serem desvendados, e está nos desafiando a pensar de forma mais ampla sobre o que é possível. Seja qual for a verdade sobre este objeto misterioso, uma coisa é certa: estamos vivendo em um momento extraordinário da história da astronomia e temos o privilégio de testemunhar essas descobertas em tempo real. Continuaremos acompanhando todas as observações, todas as análises e todas as descobertas sobre o 3i Atlas. E quando tivermos respostas definitivas, você será o primeiro a saber. Até lá, mantenham os olhos no céu. O universo ainda tem muito a nos ensinar.